Vamos falar de Vasco. Começou a venda dos ingressos para o jogo de domingo contra o Flamengo. Vamos falar de valores da descrição e também onde comprar. Vamos falar, desenvolver aquele vídeo melhor sobre que eu falei rapidamente mais cedo sobre o desempenho ruim do Fernando Diniz na frente do Vasco nessa passagem em São Januário. Tudo isso já salve galera do Vascão. Boa noite, para todo mundo, boa noite rápido, em termos de short, sobre o que a gente vai falar daqui a pouco. Boa noite para todo mundo. E domingo às 5h30 da tarde, desculpem, a bola vai rolar. E como vai rolar no Maracanã, eu estou curioso se a CBF vai negar também esse pedido de credenciamento para o Maracanã. Se negar, fica sem sobra nenhuma de dúvida que se trata de perseguição. Mas a bola vai rolar e como vai rolar no Maracanã, às 5h30 da tarde, Flamengo e Vasco. Agora é um mano de campo no rubro negro da Gávea. Então, você é Flamengo e Vasco pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, 6ª rodada do retorno do turno com o mano de campo do Vasco, 0-0. Agora terá o jogo do retorno, será 50% para cada torcida. E começou a venda dos ingressos para a partida. Vou deixar na descrição os valores de cada categoria e também aonde comprar o ingresso na internet. Bom, e mais cedo eu falei do aproveitamento ruim do Fernando Diniz, que ele tem um aproveitamento de 1,29 pontos, a média de pontos de 1,29 por partida, uma média de rebaixado, uma média para lá de ruim. E se pegar o retrospecto dos últimos treinadores do Vasco, Fernando Diniz só supera o Álvaro Pacheco, daquele que tomou de 6-1 do rival do próximo domingo. Olha, se vocês pegarem a estatística da seleção brasileira na época do Fernando Diniz, vocês verão que se ele tivesse continuado na seleção até a última rodada das eliminatórias, o Brasil estaria fazendo conta para se classificar para a Copa do Mundo. Teria tido um risco grande de ficar pela primeira vez fora de uma Copa do Mundo. A pontuação do Fernando Diniz, a média de pontos de rebaixado. A média de pontos no último trabalho dele antes do Vasco Cruzeiro era de rebaixado. Só que o Pedrinho, do Cruzeiro, diferente, o Vasco é tão azarado que tem até Pedrinho pobre e o Pedrinho do Cruzeiro rico, pelo investimento que ele faz no Cruzeiro. Assim dizer, desculpem, que sabendo que se ele demorasse, a vaca ia para o brejo, demitiu com poucos jogos o Fernando Diniz. Aqui há uma idolatria, no Vasco, parece que o Pedrinho é fã. Ele já demonstrava quando ele era comentarista do Grupo Globo, que era fã do Fernando Diniz. Eu acho que ele é tão fã do Fernando Diniz como eu sou dos Beatles, por exemplo. Porque ele não
pensa em demitir o Fernando Diniz. Agora, e a staff do Pedrinho, será que ninguém observa? 2 jogos em casa, Fernando Diniz só venceu na estreia os 3-0 contra o Fortaleza. Depois de empate e derrotas. Olha que o São Januário sempre foi um diferencial do Vasco. Até nos times campeões, como os de 97, eu lembro que no início do Brasileiro, o Vasco vencia muito em casa, sem problema jogando fora. Né? Eu lembro até os coleguinhas torcedores de outros times, eu era ainda estudante, né, de colegial, ainda não fazia faculdade. Os colegas falando, quero ver o Vasco vencer fora de casa. Que é o problema do Vasco, era vencer fora de casa, e quando venceu, né, pela primeira vez fora de casa contra o Sport por 3-2, o Vasco se iniciou em vencer fora de casa também. Venceu a Portuguesa, né, de São Paulo, que até então era líder do campeonato, com 2-1 de virada, e começou a arrancar, chegou na liderança do campeonato contra o Cruzeiro, para não perder mais. Ou seja, mas o São Januário sempre foi um território hostil para os adversários, que sempre viram o São Januário como uma peça que era impossível vencer, ou quase impossível vencer o Vasco em sua casa. Hoje, até esse respeito do São Januário, a mística de São Januário, parece ter perdido. Visto que o Vasco só venceu no Brasileiro um único jogo em casa. Desde maio não vence. Olha, eu até respeito o treinador que tem convicção em uma determinada coisa. E parece ser um meio futebolístico, ele tem essa convicção, né, dos caras treinadores que eles se acham violentados em mudar. Peguei uma entrevista, não lembro o nome agora do treinador, não era Pepe Gajola não, que ele foi questionado sobre se já estava manjado, como o time dele jogava, se ele iria mudar. Ele falou, não vou mudar, eu sou assim, vai ser sempre assim. Um dia que eu achei que eu devo mudar, eu vou mudar, mas eu acho que, apesar dos resultados, não vou mudar. Eu acho que eles ligam muito essa marra, essa convicção com sobrevivência. Quando, na verdade, seria muito mais fácil de eles se sobreviverem e evoluírem, né? Porque a vida é um aprendizado, né? Você está constantemente em evolução e sempre está evoluindo. Se eles tivessem mente aberta, mas pelo jeito os treinadores de futebol não tem. Nossa, o Fernando Diniz, boa parte é assim. A do Brasil, por exemplo, a maioria, principalmente das antigas, se você falar em reciclagem, eles torcem o nariz. Mas vamos esperar, né? Vamos esperar que o Fernando Diniz melhore esses números, mas vamos nos preparar que seja hora de falar em um treinador mais seguro, principalmente um treinador com especialidade em defesa. O Vasco tem levado gols em todos os jogos. São raros jogos que o Vasco não leva gols. Ontem, ainda mais naquele último lance do jogo, se não fosse falhas individuais que causam os gols, teria vencido a partida. Bom, quando o Fernando Diniz foi contratado, apesar de um
muitos colegas ficarem empolgados. O cara trabalha, faz treino, 2 horas diárias. Olha, eu não sei o que eles treinam 2 horas diárias, porque a defesa continua sendo mal posicionada. Será que o que a gente vê na TV Vasco é todo o treinamento? Será que parece? Não se vê evolução no posicionamento defensivo. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui é Garante Moral, aqui do outros TVs. Até o Desperta Vascaíno, a hora do almoço e boa noite, com o resumo da terça-feira do Vasco. Até mais.